Oh, meu querido, eu declaro a unção despedaçando todo o jugo sobre a tua casa e a tua vida. Eu declaro a palavra de Deus, que é espírito e vida, alcançando o teu coração nessa noite de uma forma sobrenatural no nome de Jesus. Ei, a unção que despedaça todo o jugo, alcançando a tua vida, a tua casa, alcançando a tua família no nome de Jesus. Ei, há poder no nome de Jesus para mudar a tua história, a tua trajetória, querido. Ei, Pai, nós te adoramos. Oh, Pai, nós declaramos a tua palavra que é a verdade, que é espírito e vida, alcançando a nossa casa, alcançando a nossa família. Oh, Pai, a unção despedaçando todo jugo. Aonde havia tristeza, eu declaro alegria. Aonde havia morte, eu declaro a vida de Deus. Ei, eu declaro a vida de Deus invadindo a tua casa e a tua família. A revelação da palavra de Deus alterando diagnósticos, alterando a realidade, restaurando relacionamentos. Ei, renovando a mente, transformando o choro em alegria, transformando o choro em alegria. Oh, rocotorobo, chequedededebabababas. Ei, derebandaria soco dededebabababanaria sequedededebabababas. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, querido, você pode levantar suas mãos. Você pode começar a render graças ao Senhor pela palavra dele, mudando a tua história, a tua casa. Ei, querido, aonde a palavra de Deus chega junto. Aonde a palavra de Deus chega, a vida de Deus se manifesta. Aonde a palavra de Deus chega, cura física e emocional, oh, acontecem no nome de Jesus. Porque Deus, querido, e a sua palavra são a mesma pessoa, a mesma coisa. Aonde um está, o outro também está presente. Oh, aleluia. Por isso declare a palavra sobre a tua vida. Declare a palavra sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do teu marido, da tua esposa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Ei, teu nome é cura. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, Pai, nós te damos graças por essa noite poderosa. Pai, nós oramos por espírito de sabedoria e de revelação, o espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas que está em nós, o espírito da verdade, oh, nos guiando por toda a verdade, nos dando a revelação da tua palavra que é a verdade. Ah, eu declaro a tua vida, querido, sendo inundado pela revelação da palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso eu declaro espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do seu coração, os olhos do teu espírito, do teu homem interior, sendo iluminados pela revelação da palavra. Oh, para que você viva plenamente os planos e os propósitos que Ele tem para você, para a tua casa e para a tua família, no nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz, amém. Eu sei que você já cumprimentou o seu irmão, você pode sentar, mas se ele está perto de você, dá um sorriso para ele e fala: ei, Deus é bom, amém, aleluia. Sabe, querido, a palavra de Deus diz que um coração alegre aformosura o rosto, amém. Então, se Cristo habita em você, o sorriso deveria estar na tua boca. Vou repetir, a palavra de Deus diz que um coração alegre aformosura o rosto, amém? Ou seja, o rosto é um termômetro, amém? O semblante das pessoas é um termômetro de como elas estão por dentro.
Amém? Mas a palavra também diz que se você nasceu de novo, Cristo habita em você. Amém? Aonde? No teu coração, no teu espírito. Por isso o sorriso deveria estar na sua boca. Amém? Aleluia. Por isso, querido, comece a se acostumar a viver de dentro para fora, sabe? Comece a se acostumar a viver a partir da realidade espiritual que você está pela fé em Cristo Jesus. Tenho certeza que as coisas de fora vão começar também a entrarem no seu lugar, elas vão começar também a serem alteradas, porque aquilo que flui do teu coração, se forem rios de água viva, como a palavra de Deus diz, querido, não vai haver deserto na tua casa, não vai haver deserto em volta de você, pelo contrário, a vida de Deus, ela vai florescer, ela vai mudar a paisagem, ela vai fazer brotar esperança onde não havia mais nenhuma perspectiva de mudança. A palavra de Deus, ela vai mudar completamente a realidade da tua casa e da tua família, no nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus, aleluia. Querido, o verbo ele se fez carne. Esse mês nós estamos falando sobre esse tema, né? É proposital, é intencional, porque no final do ano o mundo comemora o Natal, é uma data comemorativa, e muitas vezes a gente se perde no verdadeiro sentido daquilo que deveria representar o nascimento de Jesus. Amém? A encarnação do verbo. Deus Todo-Poderoso assumiu a forma humana. Para pensar, Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, o céu, a terra, o sol, os planetas, assumiu um corpo de carne e osso igual ao seu. Mesma coisa, o Todo-Poderoso, aquele que tinha poder ilimitado, aquele que era dono de tudo, ele assumiu a forma do homem. Para quê? Para te resgatar da maldição do seu pecado, para mudar a tua história e a tua trajetória, porque eu e você estávamos condenados por causa dos nossos erros e pecados, estávamos separados da vida de Deus, desconectados da vida eterna, longe da bênção do Senhor, vivendo uma vida escravo do diabo, escravo do pecado, dominado pelo Deus desse mundo. Mas a boa notícia, querido, o evangelho são boas notícias, amém? A boa notícia é que o verbo se fez carne, amém? A palavra de
a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Imagina uma jovem adolescente, querido, que recebe uma notícia dessa, que recebe uma visita dessa. Eu não sei se você tem pessoas aqui que fica preocupado de estar perto de profeta, porque já fica com medo do profeta falar algo sobre o seu futuro, sobre a sua vida, né? Imagina um anjo, a manifestação, né, visível, palpável, sobrenatural do anjo, e o anjo anunciando para você coisas sobre o futuro, coisas grandes, extraordinárias, e você talvez se deparando com a sua natureza, com a sua limitação, com a sua realidade. Talvez a sua reação seria como de Maria. No primeiro momento, Maria teve medo. Sabe, quando Deus anuncia coisas para a gente, muitas vezes, através da sua palavra, coisas que eu anunciei agora, por exemplo, muitas vezes a sua reação pode ser: será? Será? Essa foi a reação de Maria quando recebeu aquela grande notícia. Ela ficou com medo, ela ficou: será que, como assim? O que está acontecendo? Né? Por quê, querido? Porque muitas vezes aquilo que Deus quer fazer com você vai além da condição natural, da realidade de vida cotidiana que você está acostumado a ter. O nosso Deus, querido, não é um Deus natural. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. O nosso Deus é aquele que cura o paralítico, ressuscita o morto, é que abre o mar vermelho, é que faz o sol parar. O nosso Deus, querido, é um Deus que afeta, que faz a tempestade parar. O nosso Deus, querido, é alguém que faz coisas extraordinárias e sobrenaturais. Ele não é normal. Por isso você também não deveria ser. Porque a normalidade muitas vezes te coloca numa caixa, amém, aonde você só faz o que o mundo diz para fazer, aonde você só conquista as coisas com a força do seu braço, aonde tudo está limitado às leis naturais da física, por exemplo, às leis da natureza. Querido, Jesus disse para uma montanha e falou: olha, se vocês crerem, vocês vão dizer para essa montanha, ela vai se mover. Jesus falou com tempestade, Jesus falou com uma figueira. Jesus, querido, não era muito normal. Ele tinha comportamentos que apontavam para a sua natureza espiritual, para a sua natureza sobrenatural. E a boa notícia é que Cristo habita em você. Por isso você também não pode ser muito normal. Porque viver pela fé, querido, vai te colocar muitas vezes em situações onde você vai ter um limite. E talvez você vai ter que se deparar com situações que naturalmente podem ser perigosas. Naturalmente você pode tropeçar, você pode cair. Mas muitas vezes você vai ser encorajado pela fé para pular e avançar naquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque, querido, o Espírito Santo, ele se move através de você. Cristo vive em você, amém, para te colocar em movimento. Você carrega o poder, a presença, o amor, você carrega a sabedoria, o favor, você carrega a bênção de Deus na tua vida. Por isso você precisa ter uma atitude em relação ao que está acontecendo. Você não pode atribuir a Deus o bem e o mal. Você não pode atribuir o seu futuro apenas se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Não, querido, você carrega poder para usar. Você carrega a palavra de Deus para falar. Você carrega a presença de Deus para modificar o ambiente que você está. Você não está enfeitando o planeta Terra, querido. Você não nasceu de novo para ser um enfeite no mundo, aonde o mundo vai olhar para você, lá os crentes, indo para o culto domingo com a Bíblia embaixo da mão, os ignorantes, os pobres, os miseráveis, os fanáticos. Não, não, não. O mundo tem que olhar para você e para mim, sentir o bom perfume de Cristo. Tem que perceber que eu sou carta viva. Tem que olhar para mim e ver o poder de Deus fluindo da minha boca, com unção e com autoridade. Tem que olhar para a minha casa e para a minha família e perceber que Jesus está vivo e que Ele ressuscitou. E quando Ele olhar para você, Ele vai falar: eu quero o que você tem. Eu preciso daquilo que você está carregando, porque o mundo não tem o que eu preciso. Amém, querido? O verbo se fez carne. Para quê? Para que a palavra te fizesse filho. Amém? A palavra te fez filho de Deus. E um filho tem que parecer com o pai. Um filho tem que carregar o DNA do pai.
Um filho tem que ter a educação que recebeu do pai. Um filho tem que falar como o pai fala. Um filho tem que se comportar como o pai se comporta. Se você é filho de Deus, por que você não tem se comportado como ele? Se você é filho de Deus, por que você não fala como ele? Se você é filho de Deus, por que você não se move como ele? Oi, som. Talvez, querido, por embora essa natureza ela esteja no teu espírito, ela ainda não se tornou uma verdade para você. Na sua mente, muitas vezes a sua alma, os seus pensamentos são diferentes do que eu acabei de dizer. Muitas vezes você ouviu até na igreja coisas diferentes do que eu acabei de dizer. E por isso você não se move dessa forma. Você está na caixinha evangélica, né? De ir no culto domingo. Essa caixinha que te colocaram lá e você, eu não posso pecar, senão eu vou para o inferno e no domingo eu vou para a igreja. Vou trabalhar, vou casar, vou ter filho e está tudo certo. A minha vida vai ser assim. Querido, será que Deus te fez só para isso? Será que Ele te colocou aqui só para isso? Você carrega o Espírito Santo só para isso? Você tem poder e autoridade sobre demônios só para isso? Será que é só para isso mesmo que Deus te deu tanta inteligência e que te fez diferente dos animais? Será que é só para viver uma vida normal, como o mundo está vivendo, que você nasceu de novo e se tornou filho de Deus? Não, amém? Deus te chamou para cumprir o plano e o propósito que Ele tem para você. Por isso você precisa deixar, querido, a palavra de Deus nascer no teu coração. O verbo se fez carne, amém? E habitou no meio de nós. Mas a palavra de Deus, ela tem que nascer como revelação dentro de mim, para que a palavra saia da minha boca com poder e autoridade. João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Querido, o verbo é a palavra, amém? A palavra, querido, ela não é essa Bíblia, amém? Essa Bíblia é papel, o papel aqui vai perecer um dia. A palavra é o próprio Deus, amém? Esse papel contém a palavra, amém? Mas Deus é muito maior do que esse papel, amém? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Pela palavra, pelo verbo. Tudo que existe foi feito pela palavra. E sem Ele, ou seja, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Pensa sobre isso. Se o próprio Deus precisou da palavra para fazer o que fez, por que você acha que você vai conseguir conquistar as coisas sem a palavra de Deus? Pensa aí que eu vou tomar água. O próprio Deus Todo-Poderoso precisou da palavra para criar tudo que existe. Por que eu e você podemos pensar que vamos ter sucesso, que vamos ter saúde, que vamos andar em prosperidade, que vamos ter alegria, desprezando a palavra de Deus? Não vai funcionar. Ei, não vai funcionar. Amém? Olha, vou continuar lendo. A vida estava nele. Em quem? Na palavra. A vida estava na palavra. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, a vida estava onde? Na palavra. A luz estava onde? Na palavra. Ou seja, aonde a palavra está, a vida de Deus se manifesta. Aonde a palavra de Deus é anunciada, luz chega e as trevas têm que bater em retirada. Aonde a palavra de Deus, querido, está sendo falada, anunciada, praticada, a Deus está se manifestando com a sua vida, com o seu poder. Deus está repreendendo as trevas, Deus está estabelecendo o teu reino, Deus está estabelecendo a sua vontade e a sua justiça. Por isso a palavra de Deus, ela precisa estar na tua boca e no teu coração. Por isso a palavra de Deus precisa estar na tua casa. Hoje é o culto da família, amém?
Você quer ter uma família estruturada, um casamento sólido? Você quer ter filhos abençoados? Só tem uma recomendação para você nessa noite. Vou te dar, olha, eu não estou te vendendo curso e você não vai precisar clicar no botão. Mas eu vou te dar uma chave para você mudar completamente o teu casamento, a educação dos seus filhos e o seu casamento. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus, porque a vida de Deus está na palavra, a luz de Deus está na palavra. Então, se está faltando alguma coisa na tua vida ou na tua casa, é só você aplicar a palavra de Deus. E a vida vai se manifestar, e a luz vai resplandecer. Tem tristeza? A palavra vai promover alegria. Tem doença? A palavra vai trazer cura. Tem escassez? A palavra vai trazer provisão. Tem confusão, discórdia? A palavra vai promover restauração nos relacionamentos. Aonde a palavra chega, querida, Deus chega junto. Amém? Aleluia. Oh, querido, quando a palavra chegou naquela família de José e Maria, aquela família foi totalmente transformada. José e Maria tinham uma vida normal, secular, comum. Mas quando a palavra, que é Jesus, se fez carne e entrou naquela família, aquela história foi totalmente modificada. Amém? Deus quer modificar a história da tua família. Deus quer modificar a tua história, mas primeiro você vai ter que deixar a palavra de Deus assumir o lugar que ela merece na tua casa, no nome de Jesus. Porque José e Maria tiveram que abrir espaço para que Jesus, a palavra, pudesse entrar naquela casa e naquela família. E quando Jesus chegou naquela família, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Se você ler a história do nascimento de Jesus, coisas extraordinárias começam a acontecer. O plano de Deus, José e Maria fazem parte agora do plano de Deus. A família deles teria a honra de ser citada 2000 anos depois, em todos os lugares, quando fosse se falar sobre o nascimento de Jesus. Aquela família que era uma família anônima, se tornou uma celebridade, amém? Aquela família se tornou conhecida no mundo todo, por quê? Porque a palavra de Deus deu propósito e direção para aquelas pessoas, sabe? Se você precisa de direção na tua vida, querido, a palavra de Deus, ela vai te dar a direção do plano que Deus tem para você. Muitas pessoas não sabem o que fazer das vidas, do propósito, do futuro, mas a palavra de Deus, ela tem a resposta para você, amém? Quando a palavra de Deus entrou naquela família, o plano de Deus começou a se manifestar. Quando a palavra de Deus entrou, provisão sobrenatural chegou sobre aquela família. Os magos que vieram do Oriente trouxeram ouro, trouxeram mirra, trouxeram incenso, e a vida de Jesus, aquela família, foi abastecida com recursos materiais. Quando a palavra entrou naquela família, querido, livramento, proteção divina começaram a se manifestar, porque Herodes naquela época matou todos os recém-nascidos. Mas aquela família foi guardada e protegida. Por quê? Porque aonde a palavra está, tem preservação, tem livramento, tem proteção divina, ainda que o mundo esteja contrário a você. Sabe, querido, quem tem a palavra não espera o vento mudar. Quem tem a palavra não espera as coisas ficarem fáceis. Quem tem a palavra não espera o vento soprar a seu favor. Não, não, não. Quem tem a palavra, ele é guiado, ele tem uma direção. Independente do vento, ele avança, ele cresce, ele prospera. Por quê? Porque ele crê na palavra. Ele não se move pela direção do vento. Ele não se move pela dificuldade ou pela facilidade. Ele se move pela fé em Cristo Jesus. Amém? Oh, aleluia. A palavra já nasceu na sua vida. A palavra está na tua casa. A palavra tem operado na sua família, nos seus relacionamentos. A palavra tem trazido cura, salvação, libertação na tua casa e na tua família. A palavra tem suprido você nas suas finanças, no seu trabalho, na sua vida profissional. Aleluia. Essa é a vontade de Deus, querido. Porque, olha o que diz lá em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Abre aí, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 4.
Diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O texto diz, querido, que na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, por quê? Por que Jesus nasceu justamente na época que ele nasceu? A Bíblia fala que ali foi a plenitude dos tempos. Porque Deus queria que a mensagem que Cristo estava trazendo para a terra alcançasse toda a humanidade. Por isso Deus olhou e observou condições políticas, geográficas daquela época que eram favoráveis à propagação do Evangelho. Não foi por acaso, querido, que o Império Romano se tornou o maior império da terra justamente na época que Jesus nasceu. Não foi por acaso que o idioma grego se tornou um idioma mundial justamente na época que Jesus nasceu. Porque o Império Romano trouxe estradas, o Império Romano criou o correio, o Império Romano multiplicou, através de recursos tecnológicos, as comunicações e os transportes. A cultura grega difundiu o idioma grego em toda a humanidade. E aquilo que o diabo achou que estava fazendo vantagem quando Jesus chegou, Deus transformou a maldição em bênção. Porque toda a contaminação que a mitologia grega trouxe favoreceu a propagação do idioma grego. E quando Jesus falou, o Novo Testamento chegou e foi escrito no idioma que era falado no mundo inteiro. Na plenitude dos tempos, querido. Jesus chegou na plenitude dos tempos, onde a comunicação, o ambiente político era favorável à propagação do Evangelho. Amém? Aleluia! Deus querido, Ele não está no controle da sua vida, mas Ele está no governo da terra. Amém? Você tem livre-arbítrio para decidir o que vai fazer da sua vida, mas o seu livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Amém? Deus continua no governo de todas as coisas, porque Deus já viu o seu futuro, então Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Por isso Ele não perde o governo, por isso os seus planos não são frustrados, por isso aquilo que está escrito vai acontecer, independente de você acreditar ou não. Aleluia! Oh, aleluia. Jesus nasceu, querido, para salvar os judeus, em primeiro lugar, que estavam debaixo da condenação da lei. É o que nós acabamos de ler aqui, ó. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Amém? Quem estava sobre a condenação da lei naquela época? Os judeus. Os gentios, eles não tinham a lei mosaica. Amém? Então Jesus, ele veio também para resgatar os judeus da maldição da lei. Amém? E trazer eles de volta para Deus. Mas o texto diz o quê? A fim de recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, ele veio para resgatar os judeus da maldição da lei, mas para tornar judeus e gentios um só povo, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo diz, para resgatar os que estavam, mas para fazer o quê? Mas a fim de que nós, eles e nós, recebêssemos a adoção de filhos. Querido, todo aquele que crê em Jesus, judeu, grego, brasileiro, americano, amém? Não faz diferença. Todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna filho de Deus. Porque a salvação, querido, é pela fé. E quando você crê em Jesus, você nasce de novo. Amém? Olha o que diz o versículo 6. Diz o seguinte: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E, sendo filho, também é o quê? Herdeiro de Deus. Oh, aleluia! Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele faz morada no seu coração. É o novo nascimento. O teu espírito estava morto por causa do pecado, mas através da fé em Jesus, o Espírito de Deus traz vida para o teu espírito humano, e ele agora passa a se tornar
ter a mesma natureza de Deus, e você se torna filho de Deus. E aqui diz que o Espírito clama Abba Pai. Sabe, os judeus, eles não chamavam Deus de Pai, porque a lei trazia condenação para o povo de Israel, e tornava o Deus distante, um Deus impessoal, um Deus que as pessoas não tinham acesso. E eles oravam, falava que era o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas não era o Deus deles. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele faz morada no teu coração. E no teu coração, no teu espírito, existe um clamor desejando a presença do Pai. Um clamor que anseia pela presença de Deus. Um clamor que tem fome da presença, que deseja estar perto do Pai. Amém? O Espírito Santo está dentro de você, querido, clamando Abba Pai, Paizinho querido, Pai amado, Pai querido. Hoje, pela fé, nós podemos chamar Deus de Pai. Querido, isso faz toda a diferença. Talvez você não teve uma boa experiência familiar, talvez você é um órfão, mas a boa notícia para você é que o Espírito Santo, ele fez morada no teu coração, e existe um clamor no teu coração, aonde o Espírito Santo restaura a paternidade de Deus, enchendo você, atraindo você, constrangendo você, para que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Independente das experiências emocionais, familiares que você teve, querido, existe um clamor no Espírito, existe um clamor do Espírito Santo dentro de você, capaz de restaurar a paternidade de Deus, a referência de Pai no teu coração e na tua vida, para que você possa viver uma vida diferente, cheio de ousadia, livre do medo, amém? Livre da condenação, mas uma vida cheia de ousadia, querido, porque esse é o sentimento. Quando você está seguro, quando você tem consciência da paternidade de Deus, você vai avançar com velocidade, com ousadia. O medo da crítica, o medo da reprovação, o medo do fracasso, eles não vão mais paralisar você. Mas quando você tem convicção de que Deus é seu Pai, e que Ele é bom, e que Ele te restaurou, que Ele te redimiu, por que você vai ficar com medo de avançar? Por que você vai ficar com medo de falhar? Por que você vai ficar com medo e desistir? Pelo contrário, não. O amor de Deus, querido, está sendo derramado no seu coração pelo Espírito Santo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Para quê? Para que você tenha uma vida plena na presença de Deus, com a consciência que o seu Pai é bom e Ele está com você. Oh, aleluia! Em Cristo, querido, você nasceu de novo. Por isso existe um clamor do Espírito no teu coração pela presença de Deus. Sabe, o Espírito Santo está todo dia tentando te atrair para perto do Pai. Você está lá na Netflix, no videogame, no trabalho, nas coisas do mundo, nas coisas da vida, mas o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. O Espírito Santo está tentando atrair, chamar a sua atenção, tentando te atrair para as coisas de Deus, para você orar, para você ler a Bíblia, para você ir na igreja, para você ir no grupo de conexão, para você se envolver com as pessoas, para você congregar, para você buscar ao Senhor. Esse é o clamor do Espírito no teu coração, para que você não fique longe do Pai, pelo contrário, para que você fique cada vez mais perto dEle. Amém? Oh, aleluia! Você é filho de Deus. Para que andar longe do Pai? Se você é filho, querido, por que andar longe dEle? Por que andar desconectado dEle? Por que não parar para ouvir as instruções que Ele tem para você? Amém? Aleluia! Em Cristo nós temos intimidade com Deus. Podemos chamá-lo de Pai, Pai querido, Paizinho. Abba Pai é um nome carinhoso. Amém? Somente aquele que tem o Espírito Santo, querido, ele consegue ter esse relacionamento íntimo e verdadeiro, livre da religiosidade, livre do medo, livre da condenação, livre de toda a culpa, e ele pode se aproximar de Deus de uma forma verdadeira e genuína. Amém? O texto também diz que, sendo filho, nós também somos herdeiros. E essa palavra herdeiro aí no original grego significa o seguinte: alguém que recebe por quinhão a sua herança. No sentido messiânico, é alguém que recebe a parte designada a ele
pelo direito de filiação. Ou seja, ser herdeiro, querido, é receber aquilo que você tem direito. É receber aquilo que pertence a você, não por causa daquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Herdeiro de Deus, querido, não tem a ver com as obras que você faz na igreja. Deus não vai te dar as coisas porque você faz muita coisa na igreja. Deus não vai te dar as coisas porque você faz muito sacrifício, enfim, não. Herdeiro é um direito de nascença. Né? Ser herdeiro é um direito de nascença, não tem a ver com a conduta, com o comportamento. Inclusive, herdeiros podem administrar mal a sua herança. Inclusive, herdeiros podem desperdiçar a sua herança. Inclusive, herdeiros podem nunca possuir a herança se eles não souberem que têm direito. Sabe, em Cristo Jesus, eu e você somos filhos de Deus, mas também somos herdeiros da salvação. Herdeiros de tudo aquilo que Cristo conquistou para mim e para você ali na cruz. Você já tomou posse da sua herança? Ou você acha que é para a eternidade? Ou você acha que é só para o futuro? Ou você não tem nem coragem de falar assim com Deus, porque você acha que vai estar ofendendo Ele. Se você vê Deus como Pai, querido, você vai descobrir que você tem liberdade para falar com Ele. A sua oração, ela é um termômetro de como você enxerga Deus. Se você, dependendo da forma que você ora, né, talvez você tenha dificuldade de falar certas coisas. Talvez você fica sem jeito, você tem medo, receoso. Talvez a religião te ensinou que você não pode falar com Deus certas coisas. Então, lugares, você tem alguns lugares que você não pode nem orar. Mas se Deus é seu Pai, será que Ele não vai estar disponível para te ouvir em todos os lugares? Será que Ele não vai estar disponível para ouvir o que você quiser falar com Ele, independente do assunto que seja? Querido, quando nós temos a consciência de que nós somos filhos de Deus, a gente se aproxima do trono da graça com ousadia e confiança. Como a palavra de Deus diz que nós temos que nos aproximar. Quando eu tenho consciência de que Deus é todo poderoso, mas Ele também é o meu paizinho querido, o meu relacionamento com Ele, querido, vai ser alterado. E eu vou começar a acessar a presença dEle de uma forma diferente. Eu vou ter acesso a Ele de uma forma íntima, verdadeira e pessoal. E tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, Ele vai compartilhar comigo. E eu vou ter acesso à minha herança, que é meu direito, que Cristo Jesus conquistou. Querido, Jesus pagou um alto preço para te dar uma herança. E você, por falta de conhecimento, não toma posse. Jesus deu a própria vida para te dar uma herança. E você, por causa da religião, tem vivido a sua vida longe dela. Jesus pagou um preço alto, derramou o sangue inocente, para que você pudesse se tornar filho de Deus e herdeiro de todas as promessas da salvação. É um direito que Cristo conquistou, querido. E você recebe pela fé. E você recebe quando crê na palavra. Quando coloca a palavra no teu coração e na tua boca. Amém? Oh, aleluia. Quem é filho, querido, tem direitos. Tem direito a uma herança. E tem acesso à presença de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 10, abre lá comigo. Romanos capítulo 10. O louvor pode ir subindo. Romanos capítulo 10, versículo 8, diz o seguinte. Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, o que se diz? A palavra... Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É interessante que o apóstolo Paulo aqui faz uma pergunta. E ele responde a pergunta dizendo: a palavra está perto de você,
na sua boca e no seu coração. Sabe, querido, para que realmente a sua família seja alterada, você vai ter que colocar a palavra de Deus perto das pessoas. Você vai ter que colocar a palavra de Deus perto da sua boca e do seu coração. Os seus filhos vão ter que ouvir a palavra de Deus na sua boca. A sua esposa vai ter que ouvir a palavra de Deus na sua boca. O seu marido vai ter que ouvir a palavra de Deus na sua boca. Porque é isso que vai transformar o ambiente, é isso que vai alterar a situação que você está vivendo. Enquanto você estiver falando as coisas do mundo, enquanto você estiver reclamando, murmurando, enquanto você estiver apenas ecoando o que o diabo está dizendo, as coisas talvez não vão ser alteradas na tua casa e na tua família. Sabe, o ser humano, infelizmente, muitas vezes, ele é especialista em dar notícias ruins. Ele é especialista em propagar o caos. Ele é especialista em propagar as coisas ruins que ele escuta por onde ele vai. Mas não é isso que deveria estar na nossa boca e nem no nosso coração. O que deveria estar no nosso coração é a palavra de Deus. São as boas notícias do Evangelho. São as palavras que curam. As palavras que trazem esperança, as palavras que encorajam, que levantam, as palavras que demonstram amor, compaixão, misericórdia, as palavras que trazem justiça, direção, que trazem sabedoria, que apontam o caminho para que outras pessoas possam ser alcançadas. Sabe, você é filho de Deus, começa a falar de acordo com o que o seu pai diz. Começa a replicar o que o seu pai está falando. Começa a anunciar aquilo que Deus está dizendo a seu respeito. A respeito dos seus filhos, da sua casa e da sua família. Começa a declarar pela fé. Ainda que você não esteja vendo, mas começa a declarar pela fé, querido. Querido, se você não declara, você nunca vai ver. Se você esperar ver para falar, sabe o que pode acontecer? Talvez você nunca fale, porque nunca vai acontecer. O justo, ele vive pela fé, e a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas uma convicção daquilo que eu creio. Deus criou todas as coisas, mas ele não via nada, mas mesmo assim ele falou, e tudo que existe se fez, porque ele falou a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela carrega a vida. A palavra de Deus, ela carrega luz. A palavra de Deus, ela tem um poder criativo nela. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. É alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, querido, ela tem o poder para mudar a vida de qualquer homem, qualquer mulher, qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Por isso a palavra de Deus, ela precisa estar perto, no nosso coração e na sua boca. Amém? No coração e na boca. Aleluia. E o texto diz, quando nós cremos com o coração, falamos com a boca, sabe o que acontece? Nós somos salvos. E essa palavra aqui, salvo, no original grego é sozo. E sozo, querido, significa cura, libertação, provisão, preservação. Sabe, a palavra salvação, no seu sentido original, e ela está presente mais de 110 vezes, só no Novo Testamento, essa palavra sozo. Sozo não significa apenas te levar para o céu. A salvação que Cristo conquistou, não foi apenas levar o homem para o céu, mas a salvação que Cristo conquistou, é um pacote completo, que inclui cura, que inclui sabedoria, preservação, provisão, que inclui o bem-estar, querido, da sua vida, porque Deus está interessado no seu corpo. Deus não quer que seu corpo fique doente. Deus está interessado na sua alma, nas suas emoções, porque Ele não quer que você fique deprimido. Deus está interessado em você, na tua casa e na tua família, porque Ele não quer que os seus filhos pereçam nesse mundo. Ele não quer que o seu casamento se torne um escândalo. Não, pelo contrário. Ele está interessado em todas as áreas da sua vida, porque você, querido, é filho amado de Deus. Você é um filho amado.
Você, querido, foi comprado com o sangue precioso de Jesus. Por isso você é precioso, você é valioso. Amém? E Ele está interessado em restaurar completamente a tua vida, a tua casa e a tua família. Por isso a palavra, querido, ela precisa estar perto de você. Ela tem que estar viva no teu coração. Ela tem que estar viva na tua boca, para que ela possa realmente cumprir o propósito para o qual ela foi chamada. Amém? Fique em pé no seu lugar. Qual é a área da tua vida que precisa da palavra? Feche seus olhos. De tudo que eu falei aqui, qual é a área que você percebe que a palavra de Deus ainda não chegou? Porque aonde a palavra de Deus chega, a vida também chega. Onde a palavra de Deus chega, a luz chega. Aonde tem a palavra, aonde a palavra chega, o ambiente é transformado. É no seu casamento, é na sua saúde, são as suas finanças. Qual é a área da tua vida que precisa ser transformada pela palavra de Deus? Qual é a área, querido, que Deus tem que tocar nessa noite? Qual é a área que a palavra de Deus vai trazer vida nessa noite, no nome de Jesus? Começa a falar com seu pai. Começa a falar com seu pai. Ele quer ouvir a voz dos filhos. Começa a falar com ele. Você tem acesso, você é filho. Ei, você não é escravo, você tem uma voz. O escravo não tem herança, escravo não tem voz. Mas você não é mais escravo do pecado. Você agora é um filho amado. Por isso a tua voz é ouvida, do céu, por causa do sacrifício de Jesus. Ei, rabanaria socotoroboche que de balarababas. Ei, começa a declarar a palavra de Deus sobre essa área. Eu declaro a palavra de Deus no teu coração e na tua boca. Você aplicando a palavra. É você, querido, que fala. Não é o pastor que fala para você. Não, é você que fala. É você que aplica a palavra de Deus na tua vida. Começa a declarar a palavra. Começa a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para te fazer enriquecer. Começa a declarar a palavra. Começa a declarar que você foi curado, sarado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Começa a declarar a palavra. Fale a palavra, querido. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
Eu sou um filho de Deus. Aleluia, aleluia. Querido, levanta as suas mãos, eu queria orar por você. Os instrumentos podem continuar tocando, amém. Querido, existe uma herança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma herança que Cristo conquistou ali na cruz. Querido, nesse pacote da salvação, o sozo que Cristo Jesus conquistou para mim e para você, tem cura física e emocional, tem o perdão dos pecados e a vida eterna, tem a provisão financeira suprindo todas as suas necessidades. Querido, isso é direito dos filhos de Deus. Isso não é um favor que Deus está fazendo. Independente daquilo que nós podemos fazer, não há nada que nós possamos fazer que vai suprir ou que vai superar aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, eles se tornaram filhos de Deus. E eu declaro a revelação da paternidade alcançando a tua vida e a tua casa. Se você entrou aqui com algum sintoma de enfermidade, a boa notícia para você é que no pacote da salvação tem cura divina, tem saúde divina, tem o poder de Deus para sarar cada parte do seu corpo. Por isso eu declaro você curado e sarado, livre de toda dor e enfermidade, curado e sarado, o teu corpo funcionando, dor desaparecendo, as dores, que estavam no seu corpo, desaparecendo em nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O poder curador que há em Cristo Jesus, alcançando o teu corpo, cada célula, cada órgão, no nome de Jesus, funcionando perfeitamente, porque é direito de herança, é direito de nascença. Doença não tem o direito de ficar no teu corpo. Você já foi sarado e curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. A provisão do Pai, a provisão que há na casa do Pai, alcançando o teu trabalho, as suas finanças. Você vai prosperar, porque você é filho. A bênção de Deus está sobre você, porque você é filho amado. A provisão sobre a tua casa, porque Cristo Jesus, pagou um alto preço para te abençoar. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Pai querido, nosso Pai amado. Pai, nós recebemos a nossa herança. Diga assim: eu sou filho de Deus, por isso eu recebo a cura divina, a provisão divina, a proteção divina sobre mim e sobre a minha casa, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, você está aqui nessa noite e não é filho de Deus, sabe? Não sai daqui sem fazer de Deus o seu Pai. Sabe quando isso acontece? Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Quando você crê, como nós lemos aqui, quando você crê no seu coração e confessa com a tua boca, amém, a justiça de Deus te alcança. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador? Querido, se você não fez isso ainda, você não é filho de Deus. Ainda que Deus te ame, ainda que Deus deseja o seu bem e a sua felicidade, para você nascer de novo, você precisa fazer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida.
Amém? Quando você crê com o seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, quando você crê que no terceiro dia Ele ressuscitou e que está vivo, aleluia, você nasce de novo e se torna filho de Deus. Há uma herança para você, querido, há uma herança poderosa para a tua vida. Por isso eu te convido nessa noite, se você está aqui e ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar junto com você, amém? Concordando com essa oração, crendo junto com você, para que você possa viver uma vida plena, abundante, na presença de Deus, não mais como criatura, amém? Mas como filho amado do Pai. Você quer fazer isso nessa noite? Faz um sinal aí com a sua mão, para que a gente possa te identificar, para que nós possamos orar com você, crendo e declarando a palavra de Deus alcançando a tua vida, tua casa e a tua família no nome de Jesus. Amém? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado. Pergunta para ela assim: Jesus é o seu Senhor? Jesus é o seu Salvador? Pergunta, pode perguntar, não precisa ficar com vergonha não. Perguntar, você não está ofendendo nem constrangendo ela não. Uma pergunta importante, que todo mundo precisa responder um dia. Amém? Porque essa é a pergunta que vai definir a tua eternidade. Essa é a pergunta que vai definir toda a tua eternidade. É melhor você ouvir ela agora, do que ouvir ela no momento que seja tarde demais. Amém? Aonde não haverá mais a possibilidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Todos salvos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Antes de eu passar a palavra para o Edival ali, para dar os avisos, e também para o Marcelo, eu queria só fazer algo aqui. Tem alguém aqui nessa noite que está aqui, que ainda não fez a sua matrícula no Rema, mas que deseja estudar no Rema em 2025? Você deseja fazer o Rema em 2025, mas ainda não fez a sua matrícula? Eu queria que, se você estivesse por aqui, eu queria orar por você. Então eu queria que você fizesse um sinal com a mão aí, você que ainda não fez a matrícula, mas deseja estudar no Rema em 2025. Tem alguém que está aqui nessa noite? Amém? Alguém? Alguém? Todos aqui já fizeram o Rema, ou fizeram a matrícula, ou ainda estão pensando se vão fazer, né, o Rema, amém? Aleluia. O Átila, ainda não fez a sua matrícula, Átila? Não, amém. Então, queria que você ficasse em pé, por favor. Queria que o diaconato trouxesse uma salva também, por favor. Nós vamos orar pela vida dele. Amém? Querido, o justo ele vive pela fé. Amém. E aquele que crê, querido, ele se move. Por isso a bênção de Deus alcança ele. Amém? Nós vamos orar pela vida do Átila. Quero que o diaconato venha aqui à frente com a salva. E eu quero dar oportunidade para você que já fez o Rema, amém? De semear essa matrícula na vida dele. Amém? Para que o favor e a graça que há em Cristo Jesus possam se manifestar na vida dele. Nós somos uma igreja, querido, que investe em pessoas. Amém? Nós acreditamos que a palavra de Deus, ela tem o poder de modificar a vida de homens e mulheres. Por isso, nós investimos em pessoas. Se você quiser fazer através de cartão de crédito ou do Pix, é só você pegar um papelzinho aí, ó, escreve o valor, põe o seu nome e telefone, o diaconato está ali, e aí você coloca o papel aqui, e depois a gente vai te procurar para poder fazer a oferta. Amém? Mas nós vamos orar pela vida do Átila, amém? Declarando sobre ele que vai ser um ano extraordinário e poderoso. Amém? O Rema vai realmente transformar a tua vida, querido. Se prepara, porque o Espírito Santo, ele vai te pegar. Amém? E eu declaro a revelação da palavra de Deus alcançando o teu coração, a tua casa, a tua família. Você vai avançar, vai experimentar coisas que ainda não tinha experimentado na presença de Deus. Eu declaro um tempo de restauração sobrenatural, restaurando o chamado, restaurando a alegria, restaurando a casa, a família, o propósito, no nome de Jesus. Pai, obrigado, obrigado, ó Pai, obrigado, obrigado pela unção, Pai, promovendo a vida dele, avançando, ó Pai, em 2025, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Eu declaro, Pai, ele avançando, um ano extraordinário, favor e graça,
Pai, nos horários, para organizar os compromissos, favor e graça do Senhor, administrando os negócios, assistindo às aulas, recebendo do Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.